Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, terça-feira, dia 21 de janeiro de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 104.500 dólares americanos, com uma desvalorização nas últimas 24 horas de aproximadamente 2,5%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, também está tendo uma queda menor, a verdade, de 0,6%, mas também queda, com cada unidade cotada nesse momento em 3.300 dólares. A gente tem visto a maior parte dos criptoativos corrigirem, afinal de contas, os últimos dias foram marcados por um verdadeiro frenesi na cotação, na precificação das criptos. Muito por causa da posse do Trump como presidente dos Estados Unidos, que aconteceu no dia de ontem. Muito tem se debatido sobre se ele vai cumprir todas as promessas de campanha ou não, que se ele cumprir vai ser algo extremamente favorável às criptomoedas, então a gente viu uma verdadeira corrida para as criptos e, na minha opinião, vai continuar vendo, mas agora está acontecendo alguma realização de lucro, alguma correção, o que é natural e, na minha opinião, é até saudável. Eu prefiro muito mais uma escalada de preço que demore um pouco mais de tempo para acontecer do que algo extremamente verticalizado. Geralmente, quando a gente tem uma subida extremamente verticalizada, a queda também é bastante rápida, bastante verticalizada e o ciclo acaba sendo mais curto. Então, a gente está nesse momento tendo uma pequena correção, na minha opinião, uma pequena realização de lucro no preço das criptos, o que é algo saudável para o mercado. No dia de ontem, foi feriado nos Estados Unidos, dia de Martin Luther King Jr., não tivemos a negociação da Bolsa Americana, então não tivemos ETF ontem, nem ETF de Bitcoin Spot, que nesse momento tem sob gestão 1.153.515 unidades de BTC, e não tivemos também negociação, naturalmente, do ETF de Ether Spot, afinal de contas, a Bolsa Americana não abriu. Dando continuidade ao episódio de hoje, falando agora mais especificamente sobre a posse do Trump para o seu segundo mandato de presidente dos Estados Unidos, ele listou as, abre aspas, prioridades América primeiro, fecha aspas, da sua administração no dia de ontem, mas nenhuma delas mencionava criptomoedas ou sua prometida reserva estratégica de Bitcoin. De acordo com o comunicado da Casa Branca, as prioridades de Trump incluem segurança pública, aumento da acessibilidade por meio da independência energética, reforma da burocracia governamental e o retorno dos valores americanos. Apesar das promessas de campanha pró-cripto do Trump, os ativos digitais não foram listados em suas prioridades. Ainda assim, observadores do setor dizem que as criptomoedas terão um papel de destaque em seu segundo mandato. Vale ressaltar, de qualquer forma, que ele nunca tinha prometido que isso seria feito no momento 1, seria feito por meio de decreto. Muito se especulou que isso poderia sim ser feito por meio de decreto, só que isso nunca foi prometido especificamente por ele. A promessa foi que isso aconteceria durante o mandato. De qualquer forma, na Polymarket, aquela casa de apostas descentralizada, se a gente dá uma olhada lá, a gente vai ver que tem uma aposta acontecendo agora, nesse instante, sobre a instituição, o estabelecimento de uma reserva estratégica de Bitcoin nos primeiros 100 dias do mandato Trump, que geralmente o choque de gestão acontece nos primeiros 100 dias. E atualmente já está na casa dos 60% do mercado acreditando que isso vai de fato acontecer dentro desse recorte de tempo. De novo, não tinha sido prometido que seria feito via decreto no primeiro dia, apesar de que existiam alguns rumores sobre isso, mas não foi. Esses rumores não se confirmaram. Agora a gente vai acompanhar de perto o que vai acontecer para poder trazer aqui para vocês. Do que a gente já pode falar que foi benéfico para o mercado cripto que aconteceu no dia de ontem, é que no dia de ontem mesmo o Gary Gensler saiu, que nem já era previsto, e enquanto Paul Atkins, que vai ser o presidente, o próximo chairman da SEC, não entrar, entrou um interino, e esse interino também é pró-Bitcoin, pró-criptomoeda. Então a gente já tem visto uma mudança já da dança das cadeiras. A dança das cadeiras já está se tornando mais favorável para o Bitcoin. E uma boa forma de ver o quanto Trump e sua família estão completamente imersos nas criptomoedas é o projeto WLF, que é uma plataforma de DeFi associada à família Trump. WLF é World Liberty Financial. E eles fizeram uma compra bastante robusta de algumas criptomoedas. Para vocês terem uma ideia, eles compraram 46,8 milhões de dólares em ETH e 46,7 milhões de dólares em BTC. Foi em Rapid BTC, né? Em BTC sintético. A onda de compras incluiu tokens de capitalização de mercados menores, como Ethena, a Tron, né? O Rapid a Tron, também sintética, Chainlink, a Aave e a Uniswap.
A carteira utilizou a exchange descentralizada COW para as transações. Ou seja, eles fizeram diversas compras no dia de ontem de criptomoedas. Comprou BTC de forma indireta, afinal de contas é um sintético, não é BTC diretamente? Sim, é verdade. Mas de qualquer forma já é alguma exposição em BTC. Não é o ideal, na minha opinião, mas já é alguma exposição. Mas por ser DeFi, precisava realmente ser algo sintético. De qualquer maneira, a gente vai acompanhar de perto tudo o que acontece com essa carteira aqui da WLF, e vai trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin. Outra coisa que aconteceu de adição de Bitcoin, agora sim de Bitcoin diretamente, foi que El Salvador adicionou mais Bitcoin às reservas nacionais após acordo com a FMI. El Salvador, no dia de ontem, adicionou 11 Bitcoin e não 1 Bitcoin do padrão, elevando as suas reservas totais para 6.044 BTC, avaliados em cerca de 617 milhões de dólares. A compra ocorreu dias após o país fechar um acordo de financiamento de 1,4 bilhão de dólares com o FMI, que inclui compromissos de reduzir certas iniciativas governamentais relacionadas às criptomoedas, o que engloba, por exemplo, a eles ou venderem ou se desfazerem da Tiv Wallet, que é uma carteira de criptomoeda que tem uns ATMs locais e tudo mais. Então, uma das iniciativas que eles vão ter que se desfazer é justamente da Tivo, como parte do acordo do FMI. Muita gente falou que esse acordo com o FMI poderia significar o final da empreitada de Bitcoin em El Salvador e, pelo visto, muito pelo contrário. Ao invés do habitual 1 BTC adicionado diariamente na sua carteira, El Salvador comprou 11 BTC. Então, mais uma vez, aí a gente vê o compromisso de El Salvador em realmente adicionar Bitcoin na sua reserva estratégica. E outro compromisso de adicionar Bitcoin, no caso não a reserva estratégica, porque não é um país, mas a sua tesouraria, a gente pode falar da MicroStrategy. Eles compraram mais Bitcoin. Michael Saylor não para. No dia de hoje, dia 21 de janeiro, foi anunciado por eles a compra de 11 mil BTC, com ticket médio, com valor médio de 101.191 dólares cada unidade. Ou seja, agora eles têm 461 mil Bitcoin avaliado em 48,41 bilhões. Para vocês terem uma ideia do valor que é 461 mil Bitcoin, se eles fossem um ETF, já seria o segundo maior do mercado. O maior ETF do mercado de Bitcoin é o da BlackRock, com 563. O segundo maior é o da Fidelity, com 212. E o terceiro do maior é o da Grayscale, com 203. E só a MicroStrategy, nesse momento, tem 461 mil. É muita coisa e demonstra o claro compromisso que a MicroStrategy tem com Bitcoin nesse momento. E, de novo, isso lança a tendência. A gente tem visto cada vez mais empresas ao redor do mundo adicionando Bitcoin em sua tesouraria, como uma forma de se proteger contra a inflação, e não só como proteger contra a inflação, de você conseguir de fato ter uma valorização até da sua estoque, até da sua ação por causa disso, porque o Bitcoin está indo verticalmente para cima com o passar do tempo, e com isso você adiciona muito valor de mercado. A MicroStrategy hoje ela tem um lucro não realizado enorme de todas as compras de Bitcoin. Se a gente olhar aqui as compras da MicroStrategy, a gente vai ver que eles têm compra de 2020, onde cada Bitcoin teve um ticket médio de 10 mil dólares. Então eles tiveram compra de 10 mil dólares, 11 mil dólares, 19 mil dólares. De toda a quantidade de Bitcoin deles, o ticket médio, ou seja, o valor médio, está em 63.500. O preço do Bitcoin nesse momento está 103 mil dólares, 103.500. Está tendo uma pequena correção, que não falei, já caiu desde o início da gravação. Mas com isso a gente consegue ver o tamanho do lucro não realizado. Ou seja, são mais de 40 mil dólares por Bitcoin, em média, e sendo que eles têm 461 mil Bitcoin. Então, com isso, você consegue ver o tamanho do lucro não realizado deles até esse momento. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Chegou até aqui agora no episódio? Não deixa de curtir o episódio, deixa o seu like, segue o canal, tá escutando por algum streaming, segue a gente aqui também no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, no Amazon Music. Isso faz com que a gente possa continuar esse projeto de trazer diariamente as principais notícias do mercado cripto para você. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!